pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente da TV Uberaba Online para o primeiro podcast automotivo de Uberaba e região. Numa parceria com a Boss Auto Brokers, estou recebendo aqui hoje dois parceiros de peso. Um da área mecânica e outro da área de um produto que até então é um produto novo no mercado, né? Que é uma garantia que nós chamamos de seminovos, 1 ano de garantia. Não é isso, Fabiano? É isso mesmo. Olá, pessoal. Prazer estar com o Nery, prazer estar com o Ricardo aqui. Hoje o bate-papo vai ser bem legal, trazendo bastante soluções para os nossos consumidores finais, para os nossos parceiros. E vamos lá que o bate-papo vai ser legal. Vamos que vamos. Vamos lá, Ricardo. Gostaria que o Ricardo se apresentasse aqui. Vamos lá. Meu nome é Ricardo. Primeiramente, me agradecer o convite. Né? Um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse Prazer é nosso. programa. E meu nome é Ricardo. Estou no segmento automotivo já aí desde os... Pode falar a idade, né? Pode, vamos lá, vamos falar a idade. Desde os 14 anos. E a gente vem já de um tempo bom seguindo a área de veículos importados, picape diesel, né? Que é o que é o carro-chefe nosso lá da empresa. E estamos aí no segmento de reparação a todo vapor aí. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com o Ricardo há alguns anos atrás, numa concessionária que tinha aqui em Uberaba, e sei da qualidade do Ricardo, da competência do Ricardo como profissional. Fabiano, você está vindo com um produto novo aí no mercado, que é o Seminovos, 1 ano de garantia. Eu queria que você explicasse um pouco mais desse produto para nós. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiano, vou me apresentar um pouquinho aí. Meu nome é Fabiano, estou 25 anos no mercado financeiro, né? Então eu conheço bastante. A gente sabe hoje um pouquinho do nosso consumidor, que é o consumidor 4.0, né? Como a gente surpreendeu o nosso consumidor, como a gente poder gerar valor para o nosso produto, né, Nery? E aí a gente tem, hoje eu estou à frente aí da Seminovos como consultor da região e trazendo mais uma solução para o nosso cliente, né? Hoje nós temos nossos parceiros que são os lojistas das regiões aqui. E por que não a gente trazer um produto inovador que possa gerar valor para o produto do nosso lojista e possa gerar uma satisfação e tranquilidade para o cliente também. Então hoje eu estou aqui representando a Seminovo, que a gente começou com um produto de 1 ano de garantia de motor e câmbio mais mão de obra e agora a gente estendeu, estamos com a novidade aí que saiu do forno agora prontinha, Pois é, eu vi 2 anos de garantia. Ricardo, você que trabalha no setor aí, você sabe o quanto isso traz uma tranquilidade aí para o nosso cliente final, né? Traz muita... tranquilidade, e eu vejo assim, é uma baita solução pelo seguinte, o jeito de atender mudou, o jeito de lidar com o cliente mudou, né? E tá aí um produto que vai ao encontro disso. Pois é, mas eu queria entender o seguinte, Fabiano, a pessoa quando vai adquirir um veículo hoje usado, vamos colocar um carro 2015, 2016, e o lojista oferta, no caso, essa questão da garantia de 1 ou 2 anos, porque tem de 1 e de 2 anos, não é isso? Isso mesmo. De que forma o cliente está vendo esse novo produto? De que forma ele enxerga isso? Até onde essa garantia vai? Quer dizer, aonde que o Ricardo entra nisso? Né? Então, Nery, assim, hoje, quando a gente fala de produto seminovo, a gente sabe que tem um desgaste natural do período de uso dele, né? E aí tem o uso também do veículo, então sem a reposição de óleo, todos aqueles pré-requisitos que o Ricardo conhece bem para você ter uma boa manutenção do veículo. Então, como a gente gostaria de gerar um valor melhor para o produto final, como o seu cliente não gostaria de ser surpreendido e chegar e comprar um veículo lá na nossa parceira lá que é na Primo, né? Na Primo Motors, e ter 1 ano de garantia naquele produto seminovo, né? A gente sabe que hoje o CDC, que é o Código do Consumidor, o lojista hoje, legalmente, ele tem que dar uma garantia de 90 dias para motor e câmbio, né? Mas a gente sabe que o lojista trabalha com qualidade também. Mas o carro é seminovo, né, Nery? Então, hoje ele pode estar funcionando bem, amanhã pode dar algum probleminha, alguma coisa, né, Ricardo? Sim. E aí, talvez, ele tenha que arrumar. E hoje, quando a gente olha para o segmento do veículo, o que é mais caro hoje no veículo, né? O mais caro hoje é motor, câmbio e mão de obra hoje, que realmente para você levar numa oficina qualificada como a do Ricardo, especializada, ele não fica o preço justo que o consumidor tem que pagar. Mas hoje, para você não ter uma surpresa, para você não ter o susto, de uma falha ali, talvez por uma reposição de óleo, por uma falta de manutenção no veículo e pela idade do veículo também, né? Então, assim, hoje é um produto inovador. A garantia estendida tem crescido muito no Brasil, né? A gente vê a garantia estendida em vários segmentos hoje. E a gente poder ofertar isso para o cliente final, através da parceria do lojista,
trazendo essa garantia para o produto, ele agrega mais valor. Então, a gente para pensar, poxa, vou comprar um carro numa loja X. E aí eu vou ter os 3 meses, que é a garantia do Código Consumidor hoje, né? Poxa, pô, lá na Primo Motors ou qualquer outra loja parceira nossa que trabalha com a garantia, imagina você sair com o seu carro seminovo com 1 ano, com aquela tranquilidade de 1 ano de motor e câmbio. E o que é mais bacana, Nery, que a estrutura que a gente tem hoje é uma empresa de Uberaba, né? Ela está há 4 anos no mercado. Acho que isso a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Que eu acompanhei o nascimento dessa empresa. E aí o que acontece também, né, Nery? Então, assim, é uma empresa que está em evolução. A gente está criando vários produtos aí ainda vamos desenvolver mais produtos. Mas, assim, o que a gente sempre coloca no lugar do consumidor, né? Você imagina o consumidor tá indo por uma ocasião especial ali, aí acontece alguma falha mecânica, alguma coisa no carro, e ela tem um especialista, um engenheiro mecânico especializado para ela poder ligar 24 horas. Olha que tranquilidade, né? E aí, de poder dar aquela consultoria para o cliente também, para explicar o que o cliente deve proceder, se ele precisar de um guincho, a gente tem assistência 24 horas, se ele precisar de um guincho. E o que é mais bacana, cada vez mais a gente vê que o mercado vem evoluindo e cada vez mais as empresas estão trabalhando muito com chatbot, que é aqueles robôs ali de atendimento padronizado. A cultura nossa lá da Seminovo é fazer o atendimento humanizado. O cliente que ligar hoje lá na nossa central de atendimento, que ela funciona hoje para quem tem assistência 24 horas, ela funciona 24 horas, ela vai ser atendida humanizada, entendendo o problema do cliente e a gente tentar trazer uma solução rápida, tá? E hoje quem vai atender o nosso cliente lá é um engenheiro mecânico. Então ela vai ser atendida por um especialista e a gente vai dar a solução o mais rápido possível. Hoje eu posso perceber, como CEO operacional da Primo Motors, o quão importante isso tem sido para nós, né? Hoje não tem nenhum carro que é vendido que não saia com essa garantia, exceto aquele carro que está ainda em garantia de fábrica ou aquele que ele não confere as especificações, né? Às vezes o ano, a quilometragem e assim sucessivamente. Mas hoje, Fabiano, você entrou num assunto até interessante, Ricardo, é bom você participar dessa conversa aqui. Seguinte, eu queria saber o que você está achando do mercado, assim, questão de avaliação. Como é que estão chegando os carros para você? Como é que você tem visto isso, Ricardo? Como é que o pessoal tem feito as manutenções? Porque eu percebo muito o seguinte, isso é uma coisa que a gente fala muito lá na loja, às vezes eu falo isso muito com o cliente também. Você compraria o carro que você está vendendo? É a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente que está me entregando um carro. Você compraria esse carro que você está vendendo? Porque quando o cliente chega para oferecer o carro, às vezes você coloca, não é que você coloca defeito, mas você pontua, eu preciso trocar pneu, tem um coxinho do motor que está estourado. Enfim, a gente faz isso tudo até mesmo para colocar a sua garantia. Então, isso tudo é feito antes. O carro não entra para o showroom sem fazer alguns reparos que são necessários. E a gente percebe que o cliente quer comprar um carro muito novo, Ricardo, mas na hora de entregar ele se preocupa muito pouco com isso. Tem um detalhezinho, não vou fazer, não tem necessidade, não precisa lavar, enfim. O que você tem visto lá, Ricardo? Então, o consumidor está mais consciente da manutenção, né? Eu percebo. De fazer as manutenções em dia e tal. Mas ainda, não sei se culturalmente, tem aquela coisa assim, eu vou empurrar o problema para o outro. E não é justo. Não é justo. Você concorda comigo? Não é justo. Não pode terceirizar problema. Mas ainda às vezes aparece algum caso, não vamos fazer isso aqui não, porque eu estou vendendo carro. Faz só o necessário. Faz só o necessário. O necessário sim, para manter o carro em ordem, e a gente só trabalha realmente fazendo o necessário, né? Nada além disso. Mas tem coisa que a gente sabe que tem que resolver. E assim, não dá para ter mais... Hoje, não dá mais para ter essa conversa com o cliente. Só faz o necessário que eu vou vender o carro. Né? A gente tem até uma abordagem de dizer, olha, não vamos empurrar o problema para o outro, não, vamos resolver. Então você, no caso, você instrui, você presta uma consultoria para o seu cliente. Exatamente, a gente presta essa consultoria de instruir o cliente a fazer o que realmente tem que ser feito no carro. Aquele carro vai ser usado por outra pessoa, por outra família, né? Que de repente assim, imagina, a pessoa às vezes juntou o dinheiro lá a vida inteira, chegou final de ano, 13º, férias, juntou aquilo tudo para comprar um carro. Aí comprou,
Lógico que agora não, né? Tem garantia semi-nova. Não, sim. Mas o carro que está fora disso, que de repente não se encaixa nisso, a pessoa vai comprar vai tá comprando um problema e comprometendo ali sua renda, né? E hoje é uma grande preocupação nossa isso, mas Ricardo. isso tem diminuído, isso tem diminuído muito, tá? Procura por esse tipo de serviço tem diminuído, o consumidor está mais atento à manutenção, à quilometragem, fazer as coisas em dia. Isso é bom para todo mundo, que melhora a qualidade dos carros que estão sendo oferecidos no mercado. Né? Do seminovo que está sendo oferecido no mercado. O que você me fala, Fabiano, vamos abusar um pouquinho do Ricardo aqui, aproveitando que ele está aqui, né? Ricardo, tem conhecimento para isso. Pois é. Fala um pouquinho para a gente, dentro do diagnóstico que você vê lá hoje, né? Quando dá um problema de motor e câmbio, né? O que você percebe ali? Você acha que é a falta de cuidado um pouco do cliente? Você acha que é o tempo de uso do carro? O que você vê o primeiro diagnóstico ali? Você acha que é uma falta de colocar um óleo? Você acha que é uma falta de uma manutenção? Qual o diagnóstico que você vê o maior causador dos problemas quando envolve motor e câmbio? Que a gente sabe que é uma parte hoje principal do carro, né? Na sua visão, o que você acha ali que mais impacta hoje? Na grande maioria das vezes, quando chega o carro com problema, é manutenção. Falta de manutenção. Falta de manutenção, usar óleo inadequado, de má qualidade, preço inferior, deixar de fazer no tempo certo, deixar de trocar, porque muita gente acha assim, ele acha que trocou o óleo, ele fez a revisão do carro, e o carro não é só trocar o óleo, tem que trocar aditivo de radiador, tem que trocar óleo de câmbio, tem que trocar fluido de freio, correia, e esses outros itens acabam ficando esquecidos. Né? O pessoal acha que foi lá no final de semana, no sábado, trocou o óleo do motor e o filtro, pronto, a revisão do carro está feita. Pode pegar a estrada. Não é isso. Tanto é que a gente ouve muito, esse carro eu troco o óleo e o filtro dele certinho, mas não é só trocar o óleo e filtro, é revisão, de acordo com o manual de fábrica, seguindo certinho. Mas respondendo a pergunta, 99% dos casos é falta de manutenção. É bacana, Nery. Por que eu perguntei isso para ele? Porque assim, a gente vê uma preocupação do mercado. Hoje eu atendo, tem uma carteira mais ou menos de 500 lojistas hoje, junto com a Seminovo, né? A gente já está em Goiânia, já está em Belo Horizonte, está em Uberaba, está em Uberlândia, está em BH. A gente está abrindo Ribeirão Preto, está abrindo Sul de Minas, agora a Seminovo está indo para todo o Brasil. E o que a gente faz, né? Hoje, quando o cliente ou a loja contrata a garantia, a gente dá um manual para o cliente, onde a gente recomenda o que ele deve seguir ali para ele cuidar do carro, né? Então, por exemplo, hoje, quando ele faz a garantia com a gente recomenda que ele troque o óleo com 1.000 quilômetros para a gente começar uma manutenção ali a partir daquele cliente, né? A gente sabe que tem várias lojas que já fazem isso, né? Essa manutenção também, aí vai de cada loja. A gente vê uma preocupação do próprio lojista em trabalhar com qualidade de carro boa também. Isso é muito bom, né? E a gente também entrega um manual para o cliente orientando ele, né? Que fazer aquelas revisões, primeiro a troca de óleo com 1.000 quilômetros, as demais revisões trocar o óleo ali de 7.000 quilômetros, que a gente, né, Ricardo, tem óleo de 5, tem óleo de 7, tem óleo de 10, tem óleo específico para cada carro. Então a gente acaba ali disciplinando o nosso cliente também, o nosso consumidor, a cuidar também do seu carro, para que quando ele vá trocar lá na loja, ele tenha uma melhor avaliação no carro dele também, entendeu? Então, assim, essa é uma questão cultural. Deixa eu até te fazer uma pergunta. No seu manual, por exemplo, você induz o cliente a fazer isso que o Ricardo falou, trocar um óleo de câmbio, de alguma outra coisa, ou só o motor, óleo de motor e filtro? Então, a gente faz a orientação. O que seria a orientação? Hoje a gente tem a garantia de motor, câmbio e mão de obra. Só que a gente criou uns que chama Upgrade, que é assistência 24 horas. Aí a gente criou uma outra garantia que chama Pro, que cobre outras coisas também, motor de partida, direção hidráulica, direção elétrica, cobre ar-condicionado, cobre tração, cobre uma série de coisas, outros itens que não é só motor e câmbio. E a gente acaba orientando também. E aquele negócio que eu te falei, que é muito bacana, porque o cliente contratando assistência 24 horas, por exemplo, a luz lá acendeu uma luz no painel. Eu não sou mecânico, você não é mecânico, né? Tem as pessoas especialistas. E às vezes a gente não sabe o que aquela informação do painel está nos dizendo. Às vezes pode ser uma coisa simples, que você pode chegar até em casa, pode levar na oficina no outro dia, e tem coisa que você tem que parar o carro, porque você pode fundir um motor, você pode fazer um dano maior no câmbio, né, Ricardo? Exatamente. Então, hoje, a gente passa toda essa orientação dentro do manual para que ele cuide de todos esses itens, né? E ele tem uma assistência ilimitada ao nosso engenheiro mecânico de poder ligar lá, aconteceu isso no meu carro, o que eu devo fazer? O engenheiro mecânico vai estar lá,
com atendimento extremamente humanizado para poder atender o cliente e gerar o que a gente tem que falar aqui hoje também, né, Eric, que eu acho muito importante hoje no mercado. Eu tenho certeza que a Primo Motors e as outros nossos parceiros hoje, eles não querem vender um carro para o cliente. Eles querem vender 10 para a família, para os amigos, para os irmãos. Então, assim, eles querem gerar uma experiência, a melhor experiência possível na marca, entendeu? Até porque a compra de um carro é a realização de um sonho. É isso, né? Aí. Quantas pessoas ali acumulam uma riqueza ali durante um período para adquirir o seu veículo, né? E ele vai querer um veículo de qualidade, ele vai querer um veículo com uma garantia, né? Então, por isso que é importante. Hoje, a Seminovos, ela olha muito a necessidade do nosso consumidor final. E a gente traz soluções de produtos para apresentar para o lojista para gerar valor ao seu produto. E mais que comprar um carro é comprar um carro, um produto, é comprar uma experiência, né? Um atendimento. Com toda certeza. E eu queria, acho que um outro assunto que acho que é pertinente, é uma curiosidade minha, de perguntar isso para um mecânico, queria saber a sua opinião também. Uhum. E esse preconceito que existe em algumas marcas, é pertinente, Ricardo? O porquê que isso existe? Você sabe me explicar, Fabiano? Você enquanto seminovos, você como mecânico, eu como lojista às vezes sei. Deixa o Ricardo falar, que eu acho que é bacana ele falar, e aí depois eu vou entrar um pouquinho da minha visão, trabalhando por uma multinacional. É pertinente, não é? Trabalhando por uma multinacional que representa várias marcas brasileiras e marcas estrangeiras. Acho bacana o Ricardo falar um pouco da questão de manutenção, né, Ricardo? Porque eu acho que o maior medo hoje do cliente dessas novas marcas é a manutenção, né? E é até engraçado que eu sou suspeito, porque assim, quando a pessoa me pergunta, que carro que eu devo comprar, o que você acha desse carro, o que você acha daquele... Não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer. Eu também não sou. Porque eu conheço os problemas de todos os carros. Então, assim, é difícil falar, olha, esse carro vai dar esse problema, esse não vai e tal. Mas, perdi aqui. Eu vou te falar, eu só ando em marca difícil. Que o pessoal fala que não é bom, que dá muito defeito, e eu nunca tive problema. Mas sabe o que acontece? A minha experiência é positiva, por isso que eu quero ver uma experiência negativa, eu quero ver o seu posicionamento. O que acontece, muito, vou voltar no assunto de manutenção. Pode ser o pior carro que for, pior, assim, entre aspas, né? Vamos dizer, esse carro é muito problemático, essa marca é isso, essa marca é aquilo. Mas realmente tem algumas marcas que são mais problemáticas do que as outras? Tem as marcas mais problemáticas, mas mesmo os carros mais problemáticos, os carros que a gente percebe que foram feitas as manutenções em dia, a chance de ter problemas são menores. Mas quando a gente fala problemática, é porque tem alguma coisa pré-existente já? Ou o preço é mais difícil no mercado, o preço é mais caro? Enfim. Tem as marcas que vêm com os vícios, né? Com as falhas já pré-existentes, que vão decorrer aí no período de garantia e vão seguir, não vão ser solucionadas no período de garantia, porque o ideal seria se todas essas falhas que vêm no produto natural sejam corrigidas no período de garantia, né? Pela própria montadora. Só um minutinho, importantíssimo que o Ricardo falou, que às vezes o cliente compra um carro, né, usado, e acontece um problema, às vezes, corriqueiro. E ele, às vezes, fica muito irritado com aquilo, né? Fica muito incomodado. E o Ricardo tocou num assunto que acontece muito mais do que as pessoas imaginam, que é problema com carro zero. Acontece carro mais com 2, 3 meses de uso. Acontece mais dentro do período. Garantia. Acontece mais dentro do período de garantia do que fora. Pode ter certeza disso. Só que nem tudo se consegue cercar no período de garantia. Né? Tem coisa que é feito, volta a dar problema, tem coisa que resolve no período de garantia, não dá problema mais. E assim segue. Né? Outro fator importante é que, assim, principalmente os carros mais caros, importados, começa a se fazer coisas paliativas e aquilo não para mais. Não resolve com peça de qualidade, não resolve para fazer de uma vez só. Né? E aquilo vai se estendendo, e aí onde vão dizer, essa marca é ruim, essa marca não presta. Tem os problemas de peça? Tem. Mas também tem os probleminhas de manutenção que fica um pouco a desejar. Então, acho que fica muito claro a questão da manutenção, né? A gente precisa, a falta até de conscientização, é uma questão cultural isso, né? É igual você falou, o pessoal acha que trocando o óleo, o filtro de óleo, o filtro de ar e o filtro do ar-condicionado, o carro está novo. Está novo e não é. Está esquecendo bem um monte de outras coisas, né? Eu acho que aí, falando um pouquinho de mercado, né, conhecendo um pouco as marcas, né, brasileiras, as marcas internacionais que vêm aí para o mercado, eu acho que é uma questão cultural também, da gente se abrir um pouco para o novo, né? É aquilo que o Ricardo falou. Se você faz a manutenção recomendada pela montadora, pela fábrica,
Cara, tem carros aí hoje que dificilmente dão problemas, né? Eu acho que a grande maioria dos carros hoje... A gente olhando um pouco para as marcas francesas hoje, né? Que é a Peugeot e a Citroën, hoje na Europa ela é líder de mercado. No Brasil, ela tem a sua percentual, mas ela é líder de mercado. Se a gente olhar um pouco para a marca da Hyundai, a Hyundai, alguns anos atrás, não era muito forte no mercado na América. E hoje, a Hyundai, ela concorre hoje com um carro de marca conhecida, com fábrica no Brasil, ali brigando pela liderança, pela qualidade, pelo desempenho. Então, assim, isso vai muito de marcas mesmo, né? Vai muito de manutenção. Tem marcas hoje que está vindo uma tendência muito forte, que é os carros elétricos, né? A gente vai ter marcas novas aí. Vamos falar sobre tem isso. A BYD que está chegando aí agora, com carros de luxo elétrico, né? Mas de uma qualidade de excelência gigantesca. Né? A gente tem as motos elétricas que estão chegando, inclusive a gente tem aí notícias que tem uma empresa conhecida na região de Araxá que vai fabricar toda a parte de bateria elétrica, que bacana, é a CBMM, bacana. A gente tem essa informação aí de mercado. Então, assim, a gente tem muita coisa boa acontecendo aí. A gente tem que abrir um pouco o horizonte para essas marcas novas, sim, conhecer um pouquinho, se aprofundar. Hoje você consegue ir na internet, buscar uma ficha técnica do carro, né, Ricardo? Buscar consumo, buscar o que você busca no seu carro, né? Eu falo um pouquinho, né, que primeiro a gente tem que entender qual a necessidade do nosso cliente, né? Sim. Eu quero um carro de passeio, que isso, para a família e tal. Mas eu toquei nesse assunto porque a gente percebe que tem alguns clientes muito conservadores que ficam Fiat, Ford, hoje nem tanto a Ford, porque a Ford não está no Brasil mais, Chevrolet, Fiat, Ford, Chevrolet são 4. Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen. E às vezes tem outros carros no mercado com preço até mais atrativo, 10 vezes melhor, com tecnologia embarcada muito melhor, e o cliente não vai naquele carro. Ele tem dificuldade para ir naquele carro, para sair desse mundinho. Aí é culturalmente. Aí eu acho que aí vai. A gente falou um pouquinho de gerar valor aqui, a gente falou um pouquinho de experiência do cliente. Aí eu acho que é um grande desafio para essas marcas gerar essa experiência, né? Hoje eu tenho um aparelho celular de uma marca americana que hoje dificilmente eu saio dessa marca. Mas por quê? Porque é uma marca que me dá um atendimento que eu nunca vi na minha vida, uma experiência fantástica, que assim, eles confiam tanto no produto que dá uma garantia gigantesca e mesmo fora da garantia trocaram o meu aparelho. E você tem o 0800, se liga por satisfação, assim, para gerar satisfação. Agora, você imagina, né, nossos parceiros hoje, que a gente tem hoje aí, aqui a gente aumentou o nosso produto hoje, né? A gente falava até pouco tempo de garantia de 1 ano, né? Hoje a gente tem um produto que pode ser garantia de 2 anos, né? Olha a tranquilidade que a gente pode trazer. Eu acho que pode até ajudar a essas marcas quebrar um pouco essa cultura, sim, né? Essa cultura dessas marcas. Poxa, lá na loja tem seminovos lá junto com ela que me dá a garantia de 2 anos. Vamos testar essa marca? Vamos pesquisar? Já me perguntaram lá na loja, já me questionaram lá na loja. Eu já expliquei para vários clientes que a gente faz sim. Se é feito, né, na verdade, um laudo de inspeção para que esse carro seja aprovado para ter 1 ano de garantia. Eu expliquei que nós fazemos esse laudo sim. Isso. Quando o carro leva o selo de 1 ano de garantia, porque ele está apto a ter 1 ano de garantia. Senão, nós não daríamos 1 ano de garantia. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, hoje, Nery, existe um cadastro de todas as lojas junto a Seminovo, né? E a gente também avalia isso, né? E a gente também avalia a taxa de sinistralidade daquele intermediário nosso, né? E hoje, a gente pega uma taxa baixa de sinistralidade, né? Mas é uma coisa, um seminovo é aquilo que eu falei. Pode ser que ele dê problema, pode ser que não. É um seminovo, né? Tanto é que o Código Consumidor hoje, ele dá 90, ele estabelece legalmente que o lojista tem que dar 90 dias. Mas é aquilo que eu te falei. Mais uma excelência, mais uma forma da loja gerar valor para o produto dela, confiando que o carro dela vai ter garantia de 1 ano, confiando que o carro vai ter garantia de 2 anos. E assim, né, Nery? Eu acho que hoje é um fator de decisão de compra. Você vai comprar um produto que você tem 3 meses de garantia e você vai comprar um produto que você pode ter 1 ano ou talvez você pode ter 2 anos, né? E aí agora eu acho o seguinte, agora eu fico preocupado com o Ricardo. Pelo seguinte, Ricardo, com essa mentalidade nova de mercado, que é as pessoas cuidarem melhor do bem, né? Fazerem as preventivas de maneira correta, a gente tentar melhorar
o produto que está no mercado hoje, como é que fica a vida do mecânico? Manutenção. O cliente tem, independente do cenário, ele tem que continuar fazendo manutenção no carro. Mesmo dentro de garantia do 1 ano, 2 anos dos seminovos, ou mesmo tem que continuar fazendo manutenção. A manutenção não acaba quando termina a garantia do carro. Aí que entra o mecânico. Né? E o mecânico além de mecânico, ele é um consultor na hora de comprar o carro, né? Porque ele vai perguntar ao mecânico dele. O que você acha desse carro? Sempre o carro no mecânico, de confiança. Deixa eu levar no mecânico. E aí a gente volta naquele assunto de carros que... Porque mecânico é assim, o carro que ele acha mais difícil mexer, ele já queima já logo na largada. Não compra isso aí não. Eu ia te falar isso agora. Não compra isso aí não. E não é justo. Não é justo, não faz sentido uma coisa com a outra. Uma coisa é o reparo, outra coisa é o carro. Tem que saber diferenciar essas coisas. Né? Então o mecânico não pode já... não compra esse carro não, porque esse carro é muito ruim. Não compra porque a manutenção é difícil, porque ele acha difícil mexer. Né? Aí e assim, queima mesmo. O que é legal, assim, queima mesmo. Que você lá com a loja, você deve ter tido essa experiência, né? Do mecânico falar, não, esse carro aí... Às vezes o mecânico não gosta do carro, né? E fala, não compra o carro não, né? E aí, como você lidou com essa situação? O que na tua mente você faria aí? Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava acompanhando uma cliente e em loco eu fui com ela no mecânico, né? E o mecânico olhou o carro estava tudo beleza, não tinha problema nenhum no carro. Aí ele perguntou quanto ela estava pagando no carro, né? Aí ela olhou lá, comentou com ele o valor. Ele falou que o preço não estava justo. Mecânico tem que entrar em preço, tem que entrar em manutenção. O preço não estava justo. Que aquele não era o preço do carro. Porque era um carro que desvalorizava demais. E assim sucessivamente. Eu fui até um pouco ríspido com o cara. Eu perguntei para ele se ele era vendedor ou mecânico. Se ele era consultor ou mecânico, né? Porque até então ele tinha que aprovar ou não o carro. E ele aprovou. E dali para frente seria comigo e com a cliente. Né? Ficou uma situação meio chata, mas ele meio que entrou na dele. Mas isso acontece. Mas o cara, o Fabiano, raramente acontece o que aconteceu comigo. Porque ele queima o carro depois que você saiu. Ele liga para o cliente depois, ou ele às vezes dá uma olhadinha. Isso aconteceu já algumas vezes também. Do cara dar uma olhadinha, tentar atrapalhar a situação. Mas ultimamente, por incrível que pareça, os mecânicos, mesmo sem conhecer, têm nos ajudado. Sabe que a gente tem levado carro de procedência? E na verdade, Nero, que assim, mais uma vez eu volto a te falar. Eu estou no mercado de automóveis, aí no mercado de financeiro. Cada vez mais existe uma preocupação do lojista em ter um carro de qualidade para entregar para o cliente, porque ele quer gerar uma experiência para o cliente. Trabalhando com carro de qualidade, lógico, por mais que o mecânico não goste do carro, mas chegou lá, o carro tem uma procedência, é novinho, o carro é bem cuidado. Poxa, e ainda o Nery fala, e eu ainda estou vendendo o carro para ele com a garantia de 1 ano, com a garantia de 2 anos. Isso é o que vale. Traz uma tranquilidade muito grande, entendeu? Com a cliente nossa, ela levou o carro no mecânico, o mecânico ficou com o carro para ele. Isso acontece. Ficou com o carro para ele. Você gosta de comprar carro, né? Eu gosto. Principalmente dos clientes, né? A gente compra e fala assim, esse aqui eu vou ficar 2 anos. Quando vê 6 meses, já é outro. Já não tá com o carro mais. Ô Nery, mas você estava até tocando, né? Essa parte, até a própria mecânica tem se especializado, cada vez mais tem saído peças diferentes, né? E hoje, algumas peças às vezes dá algum problema, é natural. Por quê? Porque um carro hoje, ele tem 1000 componentes dentro de um carro. E às vezes um lote de fornecedor lá de um chip pode dar problema, onde que entra os recall, né? Que faz as trocas. A gente teve alguns recall de cinto, né? Que estava voltando e tal. Isso é comum. Por quê? Porque você trabalha com inúmeros fornecedores. Você imagina um carro zero lá, soltar um fornecedor e aquele cinto tá dando problema daquele carro zero. Tem que fazer um recall, né? Claro. Isso é normal, isso é comum, entendeu? Mas essa parte da mecânica que você até comentou, Ricardo, hoje os carros vindo com garantia, mas hoje o Ricardo, ele é nosso parceiro, porque hoje o Ricardo, ele é um parceiro hoje da Seminovo. Então, hoje, tem como a gente trabalhar com uma mecânica também, a gente procura uma mecânica especializada naquele determinado veículo e dá uma satisfação grande para o cliente, né? Porque a gente quer pegar o carro e dar a solução para o cliente, né? Eu vou até convidar o pessoal para seguir o Ricardo no Instagram, que é um cara que está sempre estudando. O Ricardo está sempre em cursos, não só na parte mecânica, mas na parte administrativa, né, Ricardo? Na parte pessoal, do pessoal dele lá. Parabéns. O Ricardo é um cara que está sempre atualizando. Tem que seguir as tendências de mercado e estar atualizado. Está sempre fora, fazendo treinamento. A velocidade está tudo evoluindo muito rápido, né? O jeito de atender.
o jeito de lidar com o cliente, o próprio carro evoluindo tecnologicamente assim, cada vez mais rápido, uma velocidade que se você não está dentro acompanhando, toda semana você fica para trás em pouco tempo. E deixa eu te falar uma coisa, hoje nós temos uma realidade que é o híbrido, né? Eu acho que para o Brasil, o elétrico virar uma realidade de pegar aí 20%, 30% de fatia do mercado ainda vai levar uns 10 anos. O que você me fala do híbrido? O híbrido é a solução, em termos de elétrico é a solução que tem, porque eu acho que ainda tem muito chão ainda para chegar num volume de elétrico 100%, né? E até acho que o híbrido é o carro-chefe e aí que com certeza deve chegar aí nos seus 30% de mercado logo. Mas você fala o híbrido, o elétrico eu acho que... O elétrico eu acho que vai chão ainda. Vai pegar aí 20% da fatia. Até porque eu acho que o problema que o elétrico resolve, ele só vai resolver com volume, ele não vai resolver com carro de luxo ou até porque chega aqui para nós, com o imposto que a gente paga, o carro chega muito caro, né? Ele não está acessível a todo mundo. E o carro elétrico tinha hoje... que ter um incentivo para as pessoas adquirirem o carro elétrico. Eu vejo o elétrico mesmo hoje, quem tem e tudo, como assim, um bem mais... Um sonho de consumo mesmo, né? Porque dizer assim que é totalmente funcional. Ele está ostentando, ele quer ter um carro elétrico. Não é qualquer um que compra um carro elétrico. Não é qualquer um que compra um carro elétrico. Ele quer ter um carro elétrico para falar que tem um carro elétrico. E hoje nós temos manutenção para o carro elétrico? Tem manutenção. Como o híbrido já é uma realidade, você tem equipe para isso hoje? Você atende híbrido? Temos equipe, temos equipamento técnico, equipamento de diagnóstico, mão de obra para isso, temos sim. Estamos prontos para atender sim. E o que vocês estão esperando do futuro do mercado? Porque a gente veio aí de um período pós-pandemia, né? Faltou muito insumo no mercado, o preço de carro subiu demais, faltou carro zero. O carro usado chegou a custar mais caro do que carro zero. Né? O que vocês estão esperando do futuro? O que nós podemos esperar de 2023, Fabiano? Você que é um cara com 25 anos de mercado, Ricardo, você também é um cara de 20 e poucos anos de mercado. O que vocês estão esperando de 2023? Nós que estamos na área, o que nós podemos esperar de 2023? Quando a gente fala de uma transição de governo, independente ela de partido, o que seja, né? Nos 6 primeiros meses, passa por uma avaliação própria dos investidores internacionais, né, que investem no país. Eles vão acompanhando um pouco a economia, como a economia ela vai se dar naquela transição, né? Mas a gente está no país maravilhoso. O Brasil é o 3º maior mercado mundial de compra e venda de veículos. Então, é uma potência, né? Então, a gente sabe hoje que o Brasil é uma referência na América. Então, assim, a gente sabe que o brasileiro já passou por vários momentos difíceis aí e a gente saiu rapidinho. Acho que faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso cotidiano. E tanto é, quando você olha, né, Nery, para os outros países que passou a pandemia, estão todo mundo patinando. Estados Unidos está com a taxa de juros altíssima também, mas o mercado brasileiro ele tem uma velocidade de transformação gigantesca. Então, assim, eu não tenho dúvida que o mercado brasileiro ele vai se sobressair e tanto é que a gente vê hoje grandes investidores vindo para o Brasil, né? Trazendo os carros elétricos, trazendo novidades, montadoras novas, a montadora da Ford que fechou, parece que a Toyota já está fechando para pegar a planta lá para começar a produzir. Cara, o nosso país é fantástico. O brasileiro é diferenciado. O brasileiro gosta de carro, ele ama carro. É apaixonado por carro. Então, né, o que a gente tem que trazer? Soluções. É ter uma mão de obra especializada do Ricardo, é a gente ter produtos diferentes, é os nossos lojistas trabalhar, se adaptar ao mercado também. E, principal, nós temos que atender e gerar expectativa no nosso consumidor. E eu falo até mais, surpreendê-lo. É isso. Não tenho dúvida que o mercado daqui para frente... É lógico, é aquilo que eu te falei, existe uma transição de governo, é natural essa análise, é natural, mas a gente tem um país hoje que o agronegócio impulsiona muito a balança comercial no nosso país, então gera muita riqueza. A nossa região que a gente vive hoje, aqui, Triângulo Mineiro, é muito forte o agronegócio, impulsiona não só o agronegócio, mas a gente tem um parque industrial fantástico que também impulsiona muita coisa. Então, Nery, aqui na região, eu vou falar um negócio para você, a gente é muito privilegiado por ter uma região muito forte, uma região que responde rápido a qualquer instabilidade de mercado. Esse momento, nós estamos passando um momento muito difícil, né? Na economia. Taxa de juros muito alta, Selic muito alta. Você vê banco negando muito, está aprovando pouco. Você acha que vem solução aí? Tem soluções no mercado.
Para cada momento existe uma solução. O que a gente vê hoje? Lógico, a gente teve uma taxa Selic de 3,25, né? Tá a gente teve uma taxa Selic de 3,25 no país. Hoje a gente está com a taxa Selic de 13,75, né? 13,75. Mas por que foi feito isso? Existem alguns mecanismos do Banco Central para segurar a inflação. E um dos mecanismos do Banco Central para segurar a inflação é a regulamentação da taxa Selic. É para diminuir um pouco o consumo mesmo, para controlar a inflação. A gente sabe que isso pode ser um período curto, né? Mas a gente já vê uma tendência de projeção do Banco Central de chegar já talvez no final do ano a 12,75, é um sinal positivo, porque é um sinal para reduzir, né? E assim, né, existem soluções. Hoje a gente inclusive conversando com o Gustavo, lá da Primo Motors, lá, ele falando com a gente também, que o Gustavo hoje ele foi para o consórcio. Porque ele precisa trazer uma solução para o cliente, né? Que talvez não se adapte àquela parcela, talvez não se adapte àquela necessidade, mas o Gustavo hoje está trazendo solução. O que ele está trazendo solução? O Gustavo hoje está trabalhando com consórcio dentro da sua loja também, que a gente sabe que o consórcio hoje, ele não tem taxa de juros, ele tem uma taxa administrativa, que também é mais uma solução para atender o cliente lá da Primo Motors e de outras lojas que vão para esse consórcio. E a gente vê também, né, o consórcio ele tinha uma taxa hoje de 4% de market share no Brasil e ele deu um salto no último ano para 16%. É um número muito considerável. Muito considerável. Você mesmo que está lá na Primo, você deve toda hora chegar um cliente com um consórcio também, né? Muito. A gente vende muito para contemplados, né? Só que eu ainda vejo o consórcio para uma coisa mais futurista, porque o brasileiro é muito imediatista. Ele quer o bem na hora. Ele paga um pouco mais caro na taxa de juros, mas ele quer levar o bem na hora. Aí depende do perfil do consumidor. Você tem que dar o produto de acordo com o perfil do consumidor precisa. Sim. Vou dar um exemplo. Um cliente que vai lá te dar um carro de entrada, que é 50% do novo que ele está comprando. Você concorda que ele vai ter 50% para dar lance no consórcio? A possibilidade dele ser contemplado é altíssima. Aí, um cliente que quer financiar 100%. Mas é uma questão cultural. É uma questão cultural. É uma questão de seguro mesmo. Aí, no Brasil, nós temos 30% da frota segurada só. Só 30%. 70% não tem seguro. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Mas cada vez mais... E o consórcio, ele acaba entrando aí. Cada vez mais a gente vê o brasileiro, né, a nossa cultura brasileira, um pouco mais consciente para isso, né? Quando a gente olhava para a parte de investimentos no Brasil, era muito pequena pelo potencial que é hoje fora, né? Hoje a gente já vê várias empresas de investimentos, assim, muitas crescendo no Brasil. A gente vê os próprios bancos de mercado, de varejo que tem hoje, os grandes bancos hoje, focando muito a parte de investimentos também. Por quê? Porque culturalmente isso já está mudando, entendeu? É uma coisa que vai mudando, gradativo? O consórcio também. Eu me recordei uma época aqui muito engraçada. Teve uma época no Brasil que a taxa Selic estava muito alta. E os bancos migraram tudo para a operação de leasing, que é arrendamento mercantil. Sim. Por quê? Porque o leasing, ele é tratado hoje na legislação como aluguel. E aí, o que aconteceu? Não é cobrado alguns impostos no leasing, porque ele é uma operação de aluguel, e ainda tinha alguns benefícios fiscais para as empresas poderem deduzir do imposto de renda também. O que aconteceu no mercado nessa época? O mercado migrou do CDC, que é o crédito direto ao consumidor, migrou para a leasing para 60% de operações no Brasil de leasing. Por quê? Era a situação, era aquela realidade e as lojas e os bancos precisavam se adaptar àquele momento de mercado. Isso é muito comum acontecer. Por isso que eu te falo que o consórcio hoje é mais uma solução que a gente vê que a Primo e os lojistas estão buscando para o cliente, mas para aquele cliente também que tem aquela possibilidade de dar uma entrada mais alta, né? A gente tem alguns consórcios que tem os lances embutidos, que também pode utilizar uma parte da carta, né? Então, assim, o importante, né, é o Ricardo trazer soluções inovadoras para o cliente dele. A Seminova trazer soluções inovadoras para o cliente final, para o lojista, e a Primo Motors criar soluções inovadoras para atender a necessidade do cliente dele. Isso que é importante. E sempre em parceria, né? É lógico, a gente faz um conjunto. É lógico. Um depende do outro. Toda dificuldade precisa de uma solução e a solução em conjunto ela é mais fácil de ser levada para o cliente, né? Quando a gente traz uma solução, porque você até tocou num ponto legal aqui, por exemplo, poxa, o cliente às vezes ele é resistente a uma marca nova, né? Poxa, mas talvez ele tenha medo
Por quê? Porque ele tem medo de uma manutenção, ele tem por falta de conhecimento, por falta de pesquisar, né? E aí, por exemplo, quer ver uma parceria? Imagina você ter um carro desse lá que você pegou na troca, que é um carro hoje que o pessoal tem um pouco de medo no mercado, né, tal, mas você chegar e falar assim, não, fica tranquilo, pode comprar o carro, a Primo, além da garantia normal, vou te dar garantia de 1 ano, quem sabe talvez consegue associar junto com o cliente até de 2 anos, né, Nery? Isso não vai trazer uma tranquilidade para o mercado? Sim, se unindo, tirando, pegando o Ricardo, que é um especialista hoje das marcas, né? Levando o Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho para o meu cliente aqui dessa marca, né? Eu acho que é bacana essa. Porque falta muita informação também. São perguntas que têm que ser feitas para o cliente, né? O cliente fala assim, mas esse carro... Eu pergunto, do que você tem medo desse carro? Você tem que saber o que ele tem medo. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu percebi uma situação seguinte. Hoje, para nós, lojistas, é muito difícil devido à quantidade de marca que a gente tem no mercado e modelo. Você saber potência, cavalo, enfim, versão, que são várias versões. Eu percebi que o cliente chega lá sabendo de tudo do carro. Ele sabe tudo do carro, muito melhor do que a gente. Mas ele se atenta muito pouco a isso. A se preocupar com a manutenção, a buscar um mecânico de confiança, a realmente... Porque a internet hoje, ela é positiva em alguns aspectos e negativa em outros. Porque o que acontece? O cara, quando ele vai pesquisar um carro na internet, ele busca sempre o ponto do negativo, ele fica muito mais forte que o ponto positivo. Então, tem 10 pessoas falando bem do carro, 2 que falaram mal, aquilo prevalece. Eu não sei se você percebeu isso já. Você também já percebeu isso. Acontece, mas aí vai do mecânico na conversa mas é aquilo com o cliente. Nós estamos falando agora mesmo. Tem alguns mecânicos ainda que desconstroem algumas marcas no mercado. Eles estão ficando no passado, não vão ficar muito tempo mais. Eu também acredito nisso. Não tem como mais atender no mercado. Porque eles desconstroem a marca. O cliente sabe tudo. Você vai conversar com o cliente, ele sabe tudo. Tem que saber o que falar, mas porque ele às vezes sabe mais que você. Mas às vezes, Ricardo, o que o Fabiano falou que é extremamente interessante. Às vezes o cliente vai muito fechado numa marca, um determinado modelo, e ele não te dá abertura nem para você apresentar um outro. Ele já leu tanta coisa ruim daquele carro que ele não quer nem escutar. E é interessante o cliente andar no carro, fazer um test drive no carro, levar o carro no mecânico, conhecer melhor do carro. Porque eu vou te contar uma coisa também, o que tem de amigo palpiteiro e palpite errado, meu amigo, é o que mais tem e não funciona. Porque a minha experiência não serve para você. Eu tenho experiência positiva com os carros franceses. Eu sou consumidor de carro francês. Eu adoro carro francês. Você sabe, meu carro é francês, quem olha é você. Eu tenho experiência boa com carro francês. Mas sabe que é legal? Por que será que o mecânico fala mal do carro? Será que é porque realmente ele não gosta? Ou porque ele não opera com aquela marca não dá conta de operar e ele não quer falar? Mas aí vem a especialidade que o Ricardo falou, né? Que o Ricardo hoje é especialista em todas as marcas, né, Ricardo? Todas as marcas. Então assim, não quero me especializar nessa marca. É mais fácil ele falar mal da marca do que ele... Por quê? Porque aquele mecânico normalmente é o mecânico de confiança do cliente, entendeu? Então o cliente ele deposita, né? Poxa, eu vou no meu especialista, naquele mecânico meu ali... que ele conhece. Então, por exemplo, se ele for no mecânico dele para falar de uma marca francesa e o mecânico dele não conhece a marca francesa, o mecânico dele às vezes pode falar mal da marca até por desconhecimento mesmo, porque ele não atua muito com aquela marca, né? Então aí, eu acho que é aquilo que eu te falei. Você falou um ponto importante, que assim, nós que trabalhamos com nossos clientes, a gente tem que olhar o comportamento do consumidor. Isso que você falou, existe um nome que até uma das principais plataformas hoje do Brasil, do mundo, que acompanha o consumidor, a gente está trabalhando com várias gerações, né? Sim. A gente está trabalhando com várias gerações. A geração Z hoje, antigamente, o ciclo de venda, o cliente olhava o carro, ele ia lá na concessionária para olhar o carro, para olhar o porta-mala, para fazer um test drive e tal. Hoje, sabe o que ele faz? Ele vai na internet, busca todas as informações, busca quem está falando bem, busca quem está falando mal. E às vezes quando ele chega lá na concessionária, ele já sabe tudo do carro, entendeu? Ele vai lá para realmente ver e sentir a confiança na compra. Mas é importante o seguinte, Fabiano, tem muitos casos que eu percebo que o cliente acha que sabe tudo. E na verdade não sabe tanto quanto pensa. Entendeu? Mas esse cara às vezes está fechado. Ele não está aberto. Você vai dar uma sugestão ou questionar alguma coisa, ele não aceita esse tipo de questionamento. Aí entra o pessoal do Ricardo. E acontece assim, o cliente às vezes ele comprou um carro, ele já chegou lá na oficina que ele comprou aquele carro. Ou seja, ele escolheu o carro, ele pesquisou, ele escolheu, optou por comprar aquele carro, investiu o dinheiro dele, né?
Eu não posso, como mecânico, queimar o carro. Chegou lá, eu não posso queimar o carro. Eu não posso deixar de atender, eu não posso deixar de oferecer as soluções que ele precisa daquele carro, independente do quão problemático seja o carro ou não. Né? Amanhã ele pode estar com aquele carro, amanhã ele pode estar com um carro que para mim a manutenção seja fácil. Mas enquanto o cliente está com o carro, é o carro que ele escolheu, eu tenho que atender ele e oferecer a solução para aquele carro. Mas nem todo mundo pensa como você, né, cara? Se todo mecânico pensasse como você... Mas assim, o que eu acho também, Nery, é assim que eu te falei. Hoje a gente tem a maioria das concessionárias, mesmo as marcas que vêm do estrangeiro e que vêm de fora, a gente tem bandeira aqui no Brasil, né? Então hoje a gente tem, a maioria tem hoje, né? Essas marcas novas que tem hoje aí, todas estão montando fábricas no Brasil, né? Aquilo que eu te falei, nós somos no terceiro maior mercado mundial de compra e venda de automóveis. Aqui o Brasil é muito estratégico, entendeu? Você sabe o que eu percebi com relação a seminovos no ano de garantia e com relação a você ter um parceiro mecânico bom, você passar aquela confiança para o seu cliente? É que parece que está acabando, porque antigamente tinha uma cultura de se comprar em concessionária, né? Eu comprei na concessionária tal, e assim sucessivamente. Hoje não, existem lojas que vendem mais do que várias concessionárias, inclusive carro zero. Não sei se vocês têm percebido isso também. A diferença da concessionária para multimarcas, o próprio nome já fala, né? A concessionária, ela vai ali, representa uma bandeira, né? Uma fábrica, né? Ela é um dealer representante daquela fábrica na região, né? E aí ele fica limitado, quando fala de 0 km, vender os carros daquela marca. Quando a gente fala de lojas multimarcas, ele vende zero de todas as marcas, né? Ele não tem aquele padrão X daquela montadora, né? Então aí são nichos diferentes. Mas o que a gente tem visto hoje no mercado, Nery, é assim que hoje a própria multimarcas hoje tem ido focado muito pro 0 km também. Sim. Pro 0 km também, né? Hoje a gente vê lojas multimarcas fazendo frota, a gente vê crescendo mais o leque, né? Então assim, a concessionária, ela tem todo aquele respaldo, que ela é uma representante daquela montadora específica, né? Mas hoje a gente vê uma tendência de mercado hoje de todas as lojas multimarcas vender todas as bandeiras, o 0 km também entregar, entendeu? Aí como você pode até falar um pouco mais, que você hoje está envolvido nesse processo da multimarcas também. Acho que a Primo hoje vende zero, vende usado também, né? Zero e seminovo. Zero e seminovo, né? Sim. Então, aí eu acho que você pode falar um pouquinho até pra gente disso daí, né, Ricardo? Não, hoje o mercado de zero, pra gente que é multimarcas, né, cresceu demais, cresceu muito. Então, a gente tem recebido muito cliente lá, muita cotação, né? Às vezes a gente tem fechado bastante negócio, é um mercado que a gente quer explorar mais até. Eu acho que quando a gente fala de mercado, tem espaço para todo mundo. A concessionária, ela tem a tradição da bandeira, né? De ter o test drive ali, a mostrar todos os carros, né? Ela tem uma tendência, ela tem a rede autorizada, algumas garantias do carro 0 km, é uma exigência que seja feita dentro de uma bandeira especializada, entendeu? Então, assim, eu acho, né, que existe espaço para todo mundo. Eu acho que acabar não. O que eu vejo hoje, se a gente falar um pouquinho hoje do mercado, se você pegar o mercado 4 anos atrás, 80% das vendas era salão, 20% era venda direta. Quando você olha para o mercado hoje, 80% está venda direta e 20% salão. O mercado ele se adapta, né? A gente já vê hoje algumas montadoras criando as suas lojas digitais com a realidade 3D. Né? Onde o cliente ele vai, coloca um óculos, ele consegue navegar dentro do carro de lançamento, né? Ter aquela sensação, né? Algumas montadoras estão com esses pilotos, né? Dessa realidade, mas o que eu acho hoje, volto a falar de novo, a gente dar atenção para o nosso consumidor. O que o nosso consumidor precisa? Né? A gente vê uma tendência de mercado, a gente está falando um pouco de tendências de mercado, do carro de aluguel. Existem alguns estudos da Startse, que é uma plataforma que estuda empresas inovadoras, startups aqui no Brasil, que a geração Z, ela é uma geração menos consumista de compra, mas mais consumista de aluguel. Sim. Então a gente já vê algumas startups hoje no Brasil de aluguel, né?
A gente já vê algumas startups de aluguel, inclusive franquias sendo vendidas no mercado hoje de locação para esse público geração Z. Então a gente tem que adaptar o mercado, né? Então, sim, mas ainda é inviável. Eu tenho um cliente que eu vendi um carro para ele a semana passada, que era de assinatura, era cliente de assinatura, e ele colocou na ponta do lápis, não estava valendo a pena. Não é viável. Subiu demais, ele paga por uma coisa que não é dele. Ele comprando o carro, né? Por mais que ele tenha que pagar IPVA, seguro, no final o bem é dele. No final o bem é dele. É. Ele tem ali 30%, 40%, 50% que seja do que ele investiu, mas o bem é dele, ele tem de volta aquilo. E numa assinatura, ainda não. Por quê? Talvez por ser uma questão, por uma questão cultural. O preço ainda é inviável. O preço de uma assinatura ainda é inviável. Ele é inviável. Mas assim, aquilo que eu te falei, é um embriãozinho, é estudos, né? Tendência de mercado. Mas assim, vai acontecer? Eu acho, olhando para o mercado brasileiro tradicional, né? Quando a gente olha para o sonho do brasileiro, a gente vê o primeiro sonho é casa própria, o segundo carro. Então eu acho que o brasileiro... empatado, Fabiano. O brasileiro... Se o carro não estiver na frente, viu? O brasileiro... Se o carro não estiver na frente. Ele gosta do carro. Culturalmente, ele gosta do carro, entendeu? Ele gosta da posse do carro. Lógico, é uma tendência, vai se pegar toda geração? Não, é uma tendência assim. Quando a gente olha mercado, eu como seminovo, eu olho tudo, né? Eu olho o que oportunidade de mercado que eu posso atuar, o que tem tendência, o que eu preciso buscar, que produto que eu preciso buscar, entendeu? Aí talvez, como viabilizar isso mais barato? O Ricardo acabou de falar que o carro elétrico hoje ele é um carro muito caro, né? Porque ainda ainda é um commodity, né? É um bem específico, um luxo, né? É um artigo ainda, alguns ainda que poucos que possam comprar, né? O aluguel é aquilo que eu te falei para você. É uma via que a gente não sabe se vai continuar, se não vai, mas é um negócio que começou. Eu acredito que a gente que aqui no Brasil, entendeu? O brasileiro gosta de ter o carro dele. O brasileiro gosta de ter o carrinho dele, lavar, cuidar, cerar o carro fim de semana. Ainda tem isso ainda, ele gosta, ele quer ter o carro. Você sabe por quê? Existe aqui no Brasil, Goiânia, Florianópolis, essas grandes cidades, São Paulo, tem alguns condomínios de luxo, de edifício, enfim, condomínio horizontal, vertical, que tem carro compartilhado. Ninguém usa, não pegou. As construtoras já tiraram, não pegou. Eles começaram a fazer com 5, 6 carros compartilhados. Pega, o cara entra, o carro não está do jeito que ele queria, o cara que andou antes, andou com o cachorro, o cara não gosta, assim sucessivamente. Então, e ninguém quer ter um carro compartilhado. E hoje, para quem faz esse tipo de locação, é novo também. Porque assim, vem várias perguntas na mente. Quanto que eu tenho que avisar? Se é viável, se é inviável. Então, por isso que eu te falo que é um negócio bem embrionário, que a gente não sabe se no futuro, né, vai ser um nicho diferente de mercado, né? A gente não sabe ainda, entendeu? Então, mas como a gente está falando bastante de mercado automotivo aqui, hoje eu acho que o papo falou muito. Eu acho que o que o mercado bacana. precisa é disso, né? De parcerias assim, de lojas sérias, de empresários sérios no mercado. Que nós tivemos uma época aí muito negativa de alguns empresários não muito sérios, mas isso lá atrás, né? Que fica ainda marcado em alguns clientes, né? E a gente percebe que isso está mudando, que essa cultura está mudando. Quem tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Primo Motors hoje sabe disso. Nós temos um estoque lá que não tem um carro que tem nenhum tipo de problema lá. Todos os nossos carros são revisados. Todos, antes de entrar para o pátio. Todos eles são feitos a parte de estética. Todos, sem exceção. Entendeu? Então, assim, está mudando. Aí entra um produto igual o seu, seminovos, para poder agregar valor ao nosso produto, para facilitar a nossa venda, para trazer credibilidade ao mercado, para fazer com que o cliente se sinta mais seguro, né? Na hora e gerar valor na sua marca também. Sim, né? gerar valor. Tanto que hoje lá, aquilo que eu falei no começo do nosso podcast aqui, na Primo Motors, nenhum carro mais sai sem a garantia. Que bacana. A menos que ele tenha garantia de fábrica ou não se enquadre dentro do perfil da garantia. Mas o carro que não se enquadra dentro do perfil da garantia, ele não está dentro da Primo Motors hoje. A gente não absorve esse tipo de carro. Então a gente está aqui hoje, é um prazer estar aqui hoje com o Fabiano, que é um cara que tem muito tempo de mercado, o Ricardo, que é um cara que eu conheço também. O Fabiano eu conheço há quase 12 anos. Foi assim que eu comecei a mexer com o carro, eu conheci o Fabiano. Tive a oportunidade de conhecer o Fabiano. O Fabiano era operador ainda. Depois ele teve um crescimento muito grande. O Ricardo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo há 20 anos atrás, mais ou menos. E vi um crescimento gigante do Ricardo. Enfim,
Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando isso com vocês hoje. É um prazer para mim estar na Primo Motors hoje, que eu estou de casa nova. Tem pouco tempo que eu estou lá na Primo Motors. Mas é uma casa assim que abriu as portas para mim. Me dá muita autonomia de trabalho, muita tranquilidade. Então, assim, eu acredito que eu estou aprendendo muito lá. Mais do que ensinando. Eu tenho mais aprendido do que ensinando. Porque quando as pessoas abrem esse leque, te deixa tudo muito aberto... Você trabalha de uma forma muito tranquila e aquilo vai te trazendo muita confiança, você fica mais, sabe, eu não sei nem te explicar. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu queria agradecer ao Gustavo, que é o diretor, presidente da Primo Motors, essa oportunidade que ele me deu, que eu estou tendo, de mostrar um pouco do meu trabalho, né? E agradecer a você pela parceria, que está vingando, está sendo uma parceria extremamente produtiva, acho, tanto para mim quanto para vocês. E agradecer ao Ricardo também, que é um cara que sempre que eu preciso eu dou uma ligada pro Ricardo. Sempre estou molando o Ricardo, trocando ideia com o Ricardo. Eu que agradeço a confiança de sempre, né? A oportunidade de estar aqui nesse bate-bola com vocês. Acho que o mercado precisa disso, né? De pessoas interessadas em levar a solução, conversar, bater bola, levar a solução. Aí nossa oficina está lá de portas abertas. Não, e é um prazer, porque aqui a gente está entre amigos mesmo. Assim, o que é bacana, né, cara? A gente está aqui reunido hoje para levar conteúdo para os nossos clientes, né? E para a gente discutir excelência de atendimento, sim, que é tão bom, sim, né? Sim. A gente discutir assim, como a gente pode melhorar, como que a gente pode evoluir, como que eu posso surpreender meu cliente, como que eu posso trazer um produto bacana. A Seminova é uma empresa aqui de Uberaba, o Valtinho aí hoje é o CEO da Seminovo. Tenho a agradecer ele demais. A gente está crescendo bastante no Brasil. Também quero mandar um abraço para o Walter. Não tenho dúvida, viu, Valtinho? O Valtinho vai estar nos ouvindo aí. Não tenho dúvida que a Seminovo vai para o Brasil inteiro. Se depender da gente, a gente vai para o Brasil todo. Vamos levar essa empresa de Uberaba. Ela está há 4 anos no mercado, com seriedade, com índice de satisfação excelente do nosso cliente, e é isso que a gente busca. O bate-papo foi fantástico, queria agradecer você, Néria, Ricardo, aqui, essa parceria. Eu acho que a parceria da Seminovos, né? Eu não vou citar o nome do Walter, porque eu vou pegar o nome da Seminovos. Com você, eu acho que foi uma parceria muito produtiva, muito salutar. Acho que o Valtinho acertou quando ele colocou ele como cabeça ali para ajudá-lo a distribuir, né? Essa operação, porque hoje vocês estão distribuindo essa operação. Isso. E assim, como eu já tenho uma experiência muito grande, que eu trabalhei para uma multinacional há 25 anos, onde sempre busca excelência de qualidade de produto, desenvolver produto para atender o cliente, para gerar satisfação, eu acho que essa parceria minha e do Walter lá é isso mesmo. O Walter quer levar essa experiência, ele quer levar esse produto inovador para o mercado, ele quer trazer uma satisfação para o cliente, ele quer trazer uma tranquilidade, ele quer trazer um atendimento humanizado. Eu acho que isso é bacana, é isso que a gente precisa, entendeu? Gerar valor para nossa empresa, trazer tranquilidade, né, Ricardo? Para o nosso cliente comprar o carro, ter o Ricardo aqui um especialista em poder trazer informação para o cliente também é extremamente importante. E o que é bacana, né, Néria? Assim, a gente vê hoje pouco ainda, né? Esse tipo de bate-papo construtivo ainda, em trazer essas soluções, sim, né? Assim, gostaria de voltar um dia para a gente trazer mais assuntos aí também. As pessoas se preocupam muito pouco com isso, né? Quem está empreendendo se preocupa muito pouco com isso. Mas esse aqui é só um de vários. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Espero ter levado um pouco de conteúdo. Quero até comentar um negócio com você. Você falou a questão de consórcio. É bem provável que dessa semana para a semana que vem, tem novidade da Primo Motors com relação ao consórcio. Tá? Tem um embriãozinho aí que tá mexendo lá dentro. É isso aí, isso é bom. Trazer sair da casquinha soluções para os nossos clientes. É sempre oferecer solução. Isso, essa é a intenção nossa hoje. A gente tem agregado produtos, serviços dentro da loja hoje, procurado atender o cliente da melhor forma possível, entendeu? Isso é muito bacana, né? E eu vi lá, às vezes visitando vocês, eu vi que vocês trabalham com bastante financeiras, né? Sim, todos tem os bancos. Soluções lá para o cliente, para aquele cliente que tem conta em tal banco. Eu vi que você trabalha com bastante opção lá. Isso é importante. Trazer solução para o cliente sempre. Sempre gerar uma boa experiência. Eu sei que hoje a maior preocupação do Gustavo é gerar a experiência fantástica para o cliente, surpreender. É a experiência que fideliza, né? É isso aí. E como a gente tem trabalhado para isso, viu? Isso eu posso te dar certeza. Muito mesmo. Muito bacana. Não tenho dúvidas disso. Gente, então tá. Eu quero agradecer vocês, né, mais uma vez e vamos marcar outro bate-bola, né? Porque isso aqui realmente é uma mesa redonda. A ideia veio
para a gente tentar sanar alguma dúvida, né, do nosso cliente e mostrar para o nosso cliente que nós estamos aqui, porque ele precisar. Mais uma vez eu vou convidar as pessoas para entrarem no site. Você tem o Instagram da Seminovos? Tenho hoje eu sou representante da Seminovo aqui, eu tenho... Acho que está até colocando aí no vídeo aí. Sim. Depois a gente vai colocar o site também da Seminovo para o cliente ou para o nosso lojista que tem interesse do nosso atendimento também junto à loja, fazer essa parceria. A gente vai colocar tudo aí e aí a gente vai divulgar algumas coisas também. A gente está fazendo algumas produções de vídeos para colocar para o nosso cliente também, tirar todas as dúvidas. Tem muita novidade chegando aí da Seminovo também. E eu quero deixar aqui aberto também, né, para quem estiver assistindo, quiser colocar aí alguma sugestão, fazer alguma pergunta, uma sugestão para um próximo podcast, né? Perguntas para um próximo podcast. Eu sei que você é um cara que está sempre mexendo, o Ricardo também, então eu acredito que o próximo a gente com certeza vai gerar mais conteúdo. Esse é só um embrião, para mim é uma novidade fazer um podcast desse, né? Ainda mais com duas feras, assim, enfim, gera até um certo nervosismo, a gente fica meio, né? Quem quiser. Mas eu acredito que um próximo podcast a gente vai tá com mais conteúdo e deixar para o pessoal aí realmente trazer, né, qual que é a dúvida, né? O que eles queriam, o que eles gostariam de ouvir num próximo podcast, o que eles gostariam de saber, abordar que tipo de tema e assim sucessivamente. Isso é importante, né? Porque a gente tem que escutar o nosso consumidor. E a gente fazendo um podcast desse jeito, interativo, onde que ele pergunta ali na hora, a gente vai respondendo. Porque tem muita coisa, né, Ricardo, pra gente falar, né? Tem muita coisa. E às vezes a gente fez um bate-papo aqui, ficou muita dúvida. Às vezes alguém que, poxa, eu queria saber sobre isso, eu queria saber sobre aquilo, né? Queria saber a opinião do Ricardo sobre uma determinada marca, o que ele acha. Poxa, tem muita informação que a gente pode conversar aqui, né? Então, por isso que eu tô falando, manda pergunta também, se quiser, no Instagram. E vamos marcar o próximo podcast. Vamos marcar o próximo. Gente, em nome da Primo Motors, da Boss Auto Brokers e da TV Uberaba Online, eu agradeço a presença de vocês. Valeu demais da conta. Eu que agradeço. Nós agradecemos a confiança. Obrigado. Um abraço, Nery. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.